Olá pessoal, boa noite. Estamos nós aqui para mais uma live do Movimento Esporte Conecta. Hoje vamos conhecer triatleta, professor, coach, o Marcos Salvador, que acabou de entrar. Tudo bem, Marcos? Já te coloco aí. Oi, Ana. Olá, Mônica. Boa noite, boa noite. Marcos, você... Oi, Emerson. Oi, Olá, tudo bem? tudo ótimo e com você? Hoje tá melhor ainda. Acabei de chegar com meu pai de alta do hospital. Ai, que ótimo, que notícia boa. É É, muito com certeza. E você, como que tá? Descansado, pronto para a próxima? descansado já tô sim. Graças a Deus já recuperado. Você fala da onde, Marcos? Eu falo do interior de São Paulo, Votorantim. Vou- Votorantim, São Paulo, cidade vizinha de Sorocaba. Ah, bacana, legal. Então, Marcos, ó, bem-vindo. Obrigada aí, né, por você ter aceito estar aqui com a gente para falar um pouquinho de você, das suas performances aquáticas aí também, mas eu também quero conhecer um pouquinho o lado do Marcos, né, técnico e professor de natação. E depois a gente fala do atleta. Então, eu estou aqui já há uns 2 anos e meio aí conversando com muita gente, aprendendo muito com vocês também, e o que me motiva a continuar. E cada vez que alguém faz aí uma travessia, um feito bacana, eu faço o que eu fiz com você, vou atrás, topando, então eu trago aqui que tem sempre gente para se inspirar na gente. Muito bom. Eu que agradeço o convite. Vai ser uma enorme satisfação de falar de natação em águas abertas. Aliás, natação é o que faz parte da minha vida, é o que rege, é a minha profissão e é a minha motivação e inspiração de vida também. Ah, legal. Então, Marcos, conta pra gente aí um pouquinho. Você é atleta desde pequeno, você já fazia exercício, ou teus pais colocaram na natação e você foi ficando e nunca saiu e depois decidiu fazer educação física? Conta um pouquinho aí teu envolvimento com o esporte, antes da gente falar do atleta Marcos. Tá, eu vou me apresentar, tá? Um pouquinho melhor aí. Então, eu sou o Marcos, atualmente tenho 45 anos, sou professor de natação, técnico e nadador de águas abertas. Já estou nesse projeto aí há mais de 20 anos. Na minha infância, eu peguei aquele tempo de brincar muito na rua, de ter contato com a natureza. Eu Aham, aprendi, eu aprendi a nadar em rios, em açude, legal. juntamente com os colegas. Não tive base, não tive formação esportiva, tá? Eu aprendi a nadar dessa forma, entendeu? Também pratiquei outras modalidades esportivas, né? Mas a natação mesmo, de fato, a nível competitivo, só veio já na fase adulta. E você decidiu partir para a educação física porque você tomou gosto pela natação? Você já queria fazer Ah, que legal. É exatamente isso, a natação que delineou, a natação que mostrou o caminho, né? A minha paixão foi crescendo cada vez mais, e aí foi um caminho meio que automático, né? Eu já estava como guarda-vidas, e ali, Você é guarda-vidas também? sim, sim, eu Ah, comecei a minha carreira esportiva na borda de piscina já como guardião, como guarda-vidas, e eu tenho muita honra dessa vivência, dessa experiência. E foi em meados de 2000, 2001 que realmente a ideia de fazer educação física se tornou mais forte. bacana. E aí você se formou, você hoje tem tua assessoria aí na cidade, como que é? É positivo, eu tenho uma assessoria, tá? De natação, de atividades aquáticas em geral, mas Aham. logicamente eu acabo atuando com ênfase em natação em águas abertas, tá? Mas a minha assessoria é voltada para atividade aquática. Mas devido aí à minha experiência, as pessoas, a grande maioria,
90% das pessoas que me procuram é que querem ser inseridas na natação em águas abertas. Águas abertas. E você passa treino online? Sim, eu trabalho online, mas o meu trabalho atualmente é mais de forma presencial, tá? Eu, eu tenho um trabalho numa piscina aqui também, que eu loco, né, de terças e quintas, e aos finais de semana o treinamento acontece na represa. Nós temos aqui uma represa exuberante, né, a represa de Tupararanga, e os treinamentos acontecem lá aos sábados. Paralelo a isso, eu sou funcionário de uma academia, né? Trabalho com natação formativa, trabalho com criança, trabalho com natação, com hidroginástica também, segunda, quarta e sexta. Ou seja, atividades aquáticas mesmo, como você disse, né? Total, total. A natação realmente é o que delineia a minha vida. Boa noite para o nosso amigo Edgar aí, grande ultramaratonista, te dando boa noite aí também. O Edgar que já teve várias vezes comigo aqui. Tá sumido, porque Tudo bem. Ô, Edgar, eu posso te trazer aqui para você contar geral, não preciso trazer você só depois alguma travessia, né? Senão faz tempo que eu não te vejo. Porque eu já fiz tanta live com ele, ô Marcos, que ele era incansável, né? Todo cada 2 meses eu acho que ele estava fazendo uma prova. É, o cara é fera, hein? E Marcos, conta pra gente, quando você começou a pensar realmente em ir para águas abertas e fazer os volumes altos, né, que você hoje tem no seu currículo, como que foi tua entrada aí para as outras maratonas aquáticas? Olha, eu vou falar um pouquinho lá do começo, que eu acho que é assim, bastante interessante, né? Eu falei para você que eu não tinha essa vivência, eu não tive influência de um professor, de um amigo. Eu até queria compartilhar esse momento e é uma missão minha, tá? Eu fui dependente químico por vários anos. Eu fui dependente químico por 8, 9 anos na minha vida. E aí, assim, aí houve uma transformação ali na minha vida. Aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. E a natação veio de quebra, entendeu? Aham. E ali havia uma inquietação dentro de mim, alguma coisa borbulhando realmente no meu íntimo. E a natação que foi que se tornou a minha válvula de escape, entendeu? E assim, como eu falava para você, eu não tive influência de ninguém, simplesmente quando eu via alguma coisa relacionada com a natação, eu ficava muito inquieto. E aí foi crescendo aquela vontade. Aí eu ia pro rio, começava a nadar sozinho, do meu jeito. Aí depois, isso com 22, 23 anos de idade, eu procurei uma piscina, comecei a nadar do meu jeito lá. 5 meses depois eu estava participando da primeira prova de natação em águas abertas. Minha primeira prova foi uma prova de 5.000. Ah, esse povo, vocês aí, né? Que cada um que eu converso é assim, já começa com um montão. Eu, para fazer 5.000, demorei alguns anos, mas eu acho que tem alguns saltos e alguns fatos marcantes que eu percebo, né? Igual você trouxe aí, ah, alguma coisa te disse que a natação era uma forma de te ajudar também, né, Não, Marcos? não tenha dúvida. Eu falo sem medo de errar que foi o Papai do Céu que colocou essa ferramenta na minha vida. Isso sem dúvida Bacana, alguma, tá? Eu bacana. acredito piamente nisso e não tô louco não, tá? Isso é Também verdade. não, acho que Isso não. é real, isso é real, isso é real. Eu acredito verdadeiramente nisso. E antes de você continuar, já agradeço por você compartilhar dessa forma também tão aberta aqui com a gente, porque acho que você sabe melhor do que ninguém que serve de inspiração para outras pessoas, né, Marcos? Não, Então, é bom que tenham pessoas igual você que conseguem falar disso abertamente, para o pessoal ver que tem uma luz no final do túnel, né? E a gente pode se guiar. É difícil, é fácil falar, né? A gente está falando aqui, você que já passou, eu que graças a Deus não precisei usar a ferramenta a natação como uma ferramenta de salvação, assim vamos dizer, mas já tive casos aqui de pessoas que foram, meninas que foram abusadas e a natação também salvou. E outro dependente químico também aí do interior de São Paulo, que ele também já falou abertamente, o Wellington Ciola, não sei se você conhece, que sim. também a natação ajudou ele a recuperar a alegria aí de viver, vamos dizer assim, né? Então é libertador, como a Andresa está dizendo aqui. Não tenha dúvida, e assim, é exatamente isso. Eu quero
através das minhas experiências que eu já tive, que eu tenho, a missão é essa, é transformar vidas, levar inspiração, levar motivação, levar que todo mundo é capaz, né? Desde que haja um planejamento, desde que haja disciplina, desde que haja determinação, tudo é possível. E quando se há fé, quando se tem fé em Deus, nada nos barra. Eu sou certo disso. Que legal. E aí, como que você saiu desses 5K? Qual que foi a sensação depois dessa tua primeira prova aí, com tanta emoção fluindo? Ah, de querer mais. Essa prova de 5.000 foi no dia 19 de março de 2000, a primeira etapa do Campeonato Paulista de Maratona Aquática, que aconteceu no Rio Pequeno, na cidade de Ilha Comprida. E não parei mais. Naquele ano eram 10 etapas, eu participei acho que de 8 e não parei mais. Desde então, né? Bacana. Alguns momentos mais intensos, outros menos, mas com a natação aí eu jamais. Teve uma época que eu comecei a trabalhar numa empresa que não tinha nada a ver, mas eu não deixei de nadar, né? Aham. Eu me afastei um tempo das competições, mas sem perder o foco. Ah, e os teus alunos já estão aí. Acho que a Andresa é tua aluna, o Rodrigo aqui, Marcão Aquaman. O Marcos é pessoal um que exemplo, Marcos é um exemplo, um excelente professor. O Rodrigo aqui também, Esporte é Vida. A Renata aqui, que é lá de Cabo Frio, está sempre aqui com a gente também, falando que natação também é bom demais. O Ali Miranda aqui, ó. Boa noite, professor. O pessoal aí te prestigiando também. Obrigada, pessoal. E aí, Marcos, depois desses 5 aí, o que que você passou? Como que você pulou aí para realmente as outras maratonas? Olha lá, já nessa época eu ouvi falar da prova 14 bis. Até então se acreditava que a 14 bis tinha 42 quilômetros, né? Só que Ah, já naquela época, eu analisando os tempos, eu falava, nossa, é impossível ter 42. Mas todo mundo dizia que tinha 42. sério? É. E aí, assim, eu falei, eu vou fazer essa prova. Isso foi em meados de 2000, 2001. Eu fui fazer minha primeira ultramaratona aquática no dia 31 de maio de 2009. É Gente, uma... você lembra tudo de cabeça? Sim, sim, exatamente. Ah, porque é muito especial cada data, né? E eu lembro de cada competição, de cada troféu, de cada medalha, com muitos detalhes. Você falou que fez 8 14 bis, é isso? Sim, E você lembra de exatamente. todas elas, todos os detalhes? Sim, Nossa, que bacana! sim. Então, nessa prova, dia 31 de maio de 2009, foi uma etapa aqui no. Aliás, foi o desafio da represa do Parananga, que é a nossa represa, Ah, né? Então, foi um desafio de 21 quilômetros, tá? E aí, fazendo uma ênfase aqui, eu tive com gigantes, tá? Teve 17 atletas, 5 terminaram, que realmente as estavam bastante difícil. Glauco Rangel, primeiro lugar. Samir Barel, segundo lugar. E eu tive a honra de estar com esses monstros, terceiro ó, lugar. ó, que bacana! Parabéns! 6 horas e 12. Oh, nossa, tem passo para 21 quilômetros na represa? E a primeira participação. Primeira participação. Poxa vida, já fico com vergonha com meus 13K, que foi um tempo maior que isso. Mas estou brincando, mas cada prova é uma prova, né? Ó, E só um vamos pouquinho, lá. Marcos. A Andressa está perguntando aqui, ó. Quais são as principais diferenças de competir em piscina e competir em águas abertas? Ah, são várias, né? Muda toda a técnica, a questão mental faz toda a diferença. E piscina é aquele ambiente tranquilo, né? Que qualquer pessoa, mesmo as pessoas mais ansiosas, acabam tendo uma certa tranquilidade, que já não é fácil, né? É, Lá na Águas Abertas não tem isso, tem água turva, água fria, você tem que dividir espaço, a técnica muda, tem a técnica de navegação, mas o ponto-chave eu acredito muito na parte mental, sabe? ex- Como que a pessoa lida com a dificuldade, com o estresse no momento de dificuldade. é verdade. O jogo mental ali está muito ligado, eu falo muito da inteligência emocional. Isso é necessário para a natação em águas abertas, né? Você tem que estar pensando e pensar, não deixar a mente te sabotar. Isso acontece com uma pessoa que está iniciando uma prova de 500 metros,
Isso É, acontece já com o nadador experiente que vai nadar 5.000, em especial de ultramaratona aquática. é Se você verdade. formulando toda hora ali. E, e depois eu quero saber qual que foi a mais especial ou a mais difícil, sim, que você teve que usar mais da sua inteligência emocional realmente. Mas vamos lá para o teu currículo aquático só. Você fez então 5, depois fez essa de 21, daí você fez 8, 14 bis. Que mais? Conta pra gente. Então, minha primeira 14 bis foi nesse mesmo ano, tá? Então, essa prova aconteceu em maio, de 21 quilômetros aqui na Represa do Parananga. E em novembro eu participava da minha primeira 14 bis, tá? Aham. E aí foi 8 anos consecutivos. A minha primeira participação em 2009, sendo a última em 2017. E aí esse ano eu gostaria de participar, mas por conta da minha correria nas travessias que eu fiz, o Amazon Challenge e do Leme ao Pontal, eu não me atentei ali para o prazo de inscrição e eu acabei perdendo. Ah, e não precisava nem fazer treinamento, né? Teu corpo já estava treinado, ia no automático lá, já passou por 30 e por 36, aí fica fácil. Era só, 24 tentando. só se manter ativo. É, Então, aí teve 2016, que foi um grande projeto. Eu falo também sem medo de errar, né? Pode até ser exagero, mas para mim não é. Eu sei muito bem o que eu fiz para chegar até lá, foi, ir para a Espanha, né? Fazer o ah, Estreito de Gibraltar. Estreito de Gibraltar é um canal ali natural que separa a Espanha, Marrocos, o encontro de dois mares, né? O Mediterrâneo com o Atlântico, em linha reta dá 16 km. Então, assim, é uma travessia relativamente mais fácil que as demais. O Estreito de Gibraltar ele contempla os 7 mares mais desafiadores do mundo, tá? E dentro desses 7 mares é o segundo mais conhecido. O Canal da Mancha é o primeiro, né? E o segundo mais conhecido é o Estreito de Gibraltar. então lá foram 16 quilômetros, mas tem as peculiaridades. Sim, E fora que é bacana, né, de fazer uma natação longa aí fora do Brasil, né? sim. Eu peguei assim, eu peguei a temperatura da água, a princípio, no dia que eu cheguei estava 17 graus, isso me preocupou, mas É. ela tem uma mudança muito rápido. No dia que eu entrei na água, a temperatura da água no início estava 19, a grande maioria do tempo eu peguei 20 e no final realmente eu peguei 17. Aham. Pode ter uma travada. Pessoal, vocês estão. Oi, Marcos. Voltou, deu uma travada. Então tem Tá. essa Gibraltar, tem a questão de barco, tem a questão de ondulação, porque você atravessa, então você tem uma ondulação lateral. Então isso que pega lá é o vento e a ondulação lateral. Tá. Mas assim, eu não enfrentei maiores dificuldades, né? Eu fui o sétimo brasileiro a concluir essa travessia, com um detalhe bastante interessante também. Eu fui o sétimo, exatos 50 anos de Abílio Couto. Abílio Sério? Abílio Couto foi o primeiro nadador a fazer essa travessia no dia 16 de outubro de 56. Tá? Aliás, desculpa, dia 8 de outubro de 56. E aí eu fui o sétimo brasileiro 50 anos depois, no dia 8 de outubro de 2016. Mas foi proposital a data ou não? Sempre é em outubro? Não, não, porque quem determina isso é a janela, né? Olha E só. foi Ah, que bacana. E aí você fez, então, o Amazon Challenge de 30K foi esse ano? foi no dia 8 de setembro agora. Foi uma E experiência. como, Não, magnífica, fenomenal. Eu voltei outro Marcos. Eu fui o Marcos e voltei um profissional, um ser humano bem melhor, que realmente foi assim uma experiência muito significativa para minha vida, muito. Até porque são coisas assim que eu já almejava desde o início, né? O filho do Pierre foi o primeiro nadador, o Alain Viana foi o segundo nadador. Eu me lembro muito bem quando o Alain foi para lá e desde então isso só foi crescendo, a minha curiosidade em nadar o Rio Negro. E aí chegou o ah, momento. que Projetei, legal. planejei, trabalhei e conquistei. E como que você fez para treinar numa água fervendo igual lá? Como foram os treinos? Então, havia aí uma grande preocupação, né? Porque realmente a água quente estafa.
É diferente do que muita gente, a grande maioria de quem faz natação a nível visando qualidade de vida, o pessoal gosta de uma água mais quentinha, né? Nadar aqueles 45 minutos, o pessoal que nada 1.000 metros, É. não sabe, às vezes, diferenciar o que é treinar numa água quente. Que tem a estafa, tem a possibilidade de hipertermia, tem a questão de tontura, a questão da pressão. Então, mas isso não foi difícil, porque a grande maioria das piscinas já tem uma temperatura na casa dos 29, 30 graus. Aqui na minha cidade tem o SESI, né? Tem o SESI e eu fiz muito treinos de 11 horas, meio-dia, sol quente, eu treinava ali, então não teve maiores dificuldades. E como que faz, o Marcos, né? Uma vez você é professor também, porque assim, eu tô fugindo também, eu tô morando no interior de Minas, tem uma piscina aquecida e tem a gelada que tem dado para nadar nessa sem ser aquecido. Que eu ponho a mãozinha na outra lá, parece que eu vou derreter a mão, eu já nem conheci a piscina, nem pulei nela ainda, eu tô há pouco tempo lá. Mas como que faz para a gente nadar tanto tempo e conseguir aguentar? Você vai nadando num ritmo mais devagar? O que que você orienta como, né? Você se orientou, você é o teu próprio professor, mas o que que você orienta para a gente, para alguém que vai querer fazer uma travessia longa, né, em água quente? Eu penso em dois aspectos muito importantes, tá? O primeiro, a questão mental, da aceitação. Pô, eu vou ter que enfrentar isso, então eu vou ter que treinar na água quente, tá? 29, 30 graus debaixo de um sol de 30 graus, como faz aqui, é difícil. Primeiro, a aceitação. Então, você tem um ambiente propício para isso, você vai estar treinando de forma específica, que esse é o grande, na reta final, esse é o grande segredo para você conseguir êxito, no seu objetivo. E a segunda questão, fundamental junto com isso, alimentação, no caso, a hidratação, se hidratar com mais sequências, né? Por exemplo, numa 14 bis, de forma geral, lógico, isso depende muito de cada atleta, do gosto individual de cada indivíduo, mas de forma geral, é 1 hora você faz a primeira hidratação, depois de meia hora até o final. Às vezes, após 6 horas de ultramaratona aquática, você pode diferir essa hidratação de 20 em 20, depende muito de cada atleta. Lá eu já Aham. comecei de 20 em 20, tá? Então, assim, na piscina eu já fazia a minha preparação, isso de 15 20 minutos, tá acostumando com água, com bebida isotônica, com gel ali, e não foi diferente lá na prova. Eu já comecei de 20 minutos e deu certinho. Mas o pace é mais lento ou você consegue, depois que o corpo se acostuma a entrar no teu pace mesmo? De forma geral, devido à água quente, você vai sentir, você não vai alcançar de repente aquilo que você espera, tá? Mas eu procurava assim trabalhar numa zona alta, para já se habituar com aquela situação, Você entendeu? conseguiu manter teu ritmo médio lá no Amazon Challenge para quanto? É que é o seguinte, é incrível ali, teve hora que eu bati um 5 um 10 a Putz, cada tempo. grila! Então, não, mas esse não é meu tempo, tá? Esse é meu tempo, é que eu peguei uma situação ali favorável. Mas, por exemplo, eu vou falar aqui eu vou falar dos meus treinamentos aqui. Por exemplo, o famoso 100 de 100, tá? 100 de 100, a minha média é para cada 1,40. Então eu chego ali para 1,27, 1,28, 1,29. Isso eu estou falando em A1, tá? Em alguns momentos eu faço. Na piscina quente, né? Estamos Sim, treinando aí para piscina quente. sim, eu fiz vários treinos assim de 4 horas, tá? E logicamente não deixei de nadar na represa, que na represa também, no meu caso, é o ponto-chave. Na Tá, represa eu nadava 10, 12, 14, 15 quilômetros aos finais de semana. tá. E você chegou a ficar, né, nesse treino longo na piscina, ou até mesmo na prova lá, a pressão baixou muito, você chegou a passar mal, ou você conseguiu fazer uma adaptação legal na piscina? Negativo, foi muito bom. Realmente a preparação foi boa, porque eu nadei aqui debaixo do sol, eu já me preparei, porque teve dia de eu nadar aqui, imagine, a água estava quase 31 graus, Ah, temperatura externa 31, 32. Então, tá perfeito para treino. tá, exatamente. Treino para Amazon Challenge, viu, galera? Que a temperatura lá, você pegou quanto temperatura? Então, existe uma oscilação lá, entendeu?
Lá em cima eu comecei com 29,5 e à medida que você vai chegando mais próximo do final da prova, que é na Ponta Negra, no centro ali de Manaus, a temperatura é mais quente, Ah, sabe? mas fica então acho que 29 a 31, alguma coisa assim. Sim, sim. Alguns momentos oscila, mas assim, foi incrível. Eu não sei se foi o fato de eu ir segurando. Foi uma prova assim muito especial, porque não houve aquele sofrimento que geralmente há, sabe? O sofrimento Você físico. aproveitou mesmo todo momento da prova. Exatamente. Eu só dei uma forçada quando eu comecei a visualizar os prédios. Ali eu falei, pô, agora tá no final, dá para dar uma forçada. Dando mais ou menos 5 quilômetros. Foi ali, só dali pro final, que eu dei uma puxada a mais. E você já conhecia pessoalmente o Pierre e o Vitor? Não, negativo. Muito gente boa eles, né? Tive o prazer de conhecê-los. Foi assim realmente uma experiência única. Faço aí uma enorme recomendação. Você que tem esse projeto, vale muito a pena conhecer o Amazon Challenge. E Ale, a minha ideia a princípio era fazer as duas provas, né? Eu queria ir para lá para fazer as duas provas, o O 30K 18 e e o o 18 18. Só que assim, questão financeira pesa, né? Muito também. difícil. E é caro, né? Querendo ou não, é uma prova cara, né? E a viagem, né? É o que eu falo pro Pierre. O Pierre fica me cutucando, até já desistiu, mas eu quero ir lá conhecer, quero por eles, pela prova também. Não fazer os 30, viu? Mas fazer alguma prova deles lá. E você não levou a sorte de aparecer nenhum boto lá, não? Porque o pessoal, alguns pegaram, né? Não, não vi nada. Até inclusive aqui na minha região foi noticiada que eu ia para lá. E assim, Ah, uma parte da Amazônia, né? Então o pessoal, ah, pô, o cara é louco, vai nadar na Amazônia, vai encontrar sucuri. Não, não foi assim. Eu amo nadar, mas eu não nadaria em nenhum lugar que colocaria minha integridade sim, física em perigo, sim, tá? exatamente. Então foi no Rio Negro, uma delícia, não tem nada a ver com a Amazônia, tá? O Rio Negro é um dos afluentes, né? Aliás, o Rio Amazonas é um dos afluentes que cai no Rio Negro ali, né? Então, tranquilo, que essa questão não. Eu nem pensei nisso também. Tava focado em nadar. E assim, você não enxerga nada mesmo, é negro, negro mesmo, igual a gente vê nas imagens, parece Sim, um caldo, assim. não, exatamente. É uma água bem escura, tá? Bem escura e é interessante. Assim, é surreal. É, antes de eu ir lá, eu conversei com o Alan, né? Para eles, pô, Alan, me ajuda aí, eu tô preocupado com a questão lá e tal. E ele falou, né, das características e tal. E realmente, ele até falava assim que parece que você está nadando na Coca-Cola, né? Sério? É água E preta é em cima. muito denso, é muito denso? Olha, é assim, é muito parecido com represa ali, É, sabe? tá. Eu não tive dificuldade, porque eu estou habituado a nadar na represa, né? Então não tive muita dificuldade, não. Eu não senti. E assim, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu coloquei a cabeça, estava tão focado, eu falei, eu vou curtir essa prova, vou nadar. E graças a Deus, realmente foi uma experiência fenomenal, muito legal. Muito Bacana, legal. bacana. Parabéns. E daí, depois dessa, você foi pro Leme Pontal, é isso ou teve alguma no meio? Olha, a gente está falando do Amazon Challenge. Posso mostrar aqui? Ah, mostra o troféu. E é muito lindo, né? É, O material deles. Eu tenho uma camiseta que o Pierre mandou para mim, uma camiseta e uma touca. quando eu Muito. vi isso aqui, a galera levantando lá, falou, pô, eu quero demais um desse. Olha, tá Olha, aqui. Dada, missão cumprida. Ó. não, é muito, muito bonito o material que eles Ó, têm. Tudo aí com carinho. certificado, né? Ó. Legal. Qual que é o tempo que você fez? Não, o meu tempo realmente me surpreendeu, sabe? Foi 5 horas e 50, um dos melhores tempos lá da. Eu fui o 10º nadador a concluir, né? E realmente é um tempo assim Muito bom mesmo. 5 horas e 50. O senhor Marcos é um nadador forte, para quem não conhece. É um ótimo tempo. Ô, Marcos, e aí a distância maior, partindo do Rio aí para mar, foi então Leme ao Pontal? Sim, sim. Foi praticamente um mês depois, né?
E totalmente diferente as condições, temperatura, tudo, né, Marcos? Não, totalmente, totalmente. Lá no. Eu saí da água Lá no quente Rio. pro mar, né? Mas assim, questão de temperatura foi tranquilo, né? Eu peguei água em torno aí de na casa dos 22 graus no Rio de Janeiro, travessia do Leme ao Pontal. E aí tem toda aquela questão que começa a bater, a questão de ansiedade, né? Por conta da janela. Eu cheguei lá na quarta-feira de manhã. Não, cheguei, quarta-feira de manhã. A princípio a travessia seria quinta. O mar realmente estava tumultuado, agitado. Foi outubro, né? Porque foi a semana que eu iria. Que dia que você saiu? Foi, deixa eu ver aqui que eu até esqueci essa Foi, data acho aqui. que antes de 14 de outubro, porque eu ia para Ibiza na semana do dia 14, que eu tive que E abortar a minha missão. Falei com você antes, então acho que foi aquelas 3 semanas, estava horrível, né? Tava bem difícil. foi no dia 15 de outubro que eu nadei. Ah, você nadou no dia. O pessoal nadou a volta da Ilha Grande dia 14, que foi a abertura da minha janela. Você nadou no dia 15. É isso aí. Não foi. Não foi. Assim, entrou o Sidney aí, que foi meu professor. Eu treinava no recreio. Eu sempre acompanho também. Eu sei que não estava legal. Foram alguns dias aí bem, bem complicado no Rio de Janeiro, né, Marcos? Foi, foi. Então, a princípio eu imaginava de 7, 8 horas realmente seria um sonho, né? Pô, se eu conseguisse dentro desse tempo seria fenomenal, mas eu acreditava veemente que até 9 horas eu conseguiria fazer. A verdade é que ali a prova foi acontecendo. A primeira hora foi muito boa, né? Fiz 4:100 para a primeira hora. As 4, 5 primeiras horas eu estava ali entusiasmado. Falei, não, é hoje, vou bater, vou chegar antes das 9. E a verdade é que quando eu tinha nadado 5, 6 horas, faltava Um monte aí. pela frente, é. E ali as 3, 4 primeiras horas eu tive uma força, né, do mar me empurrando, mas a partir daí o vento aumentou, eu peguei muita ondulação contrária, né? Se pode até observar nos vídeos isso, então eu minei ali, realmente foi uma briga, sabe? Foi realmente foi uma briga ali interna, reformulando cada abraçada, tendo que ir modificando, né? Chegou um momento que a lombar estava doendo bastante, eu não conseguia fazer mais rolamento de ombro. Foi realmente assim, muita determinação ali, muita resiliência, acima de tudo, muita fé em Deus, muita oração. Vou o tempo todo conversando ali com o Papai do Céu, e é isso que motiva e é isso que me inspira a continuar ali. E você estava com o observador perfeito para essas condições no barco, né? Porque o Zé também, quando fez a ida e volta, não, também pretendia fazer num tempo mais baixo, mas ele também chegou, acho que mais ou menos com o tempo que você fez só a ida. Sim. E deixa eu fazer uma observação aqui também. Eu tive, eu tive um amigo, ó, o Ale Miranda, ele foi o meu staff. Ah, legal. Ele falou, que São Conrado para Barra, o mar ficou mais difícil, é o que todo mundo fala. Então ele acompanhou aí essa jornada desde o início. E aproveitando esse momento aqui, meu muito obrigado ali novamente. E ele foi meu staff ali. É ele que ajudou ali na suplementação. Ele saiu lá da cidade de Minas Gerais Ah, que bacana. para fazer o meu suporte lá. E faz Então, toda a diferença, né, o Marcos? Eu também, quando fiz prova longa, tem staff no barco que dá um acalento pra gente, né? Além da alimentação propriamente dita que eles têm que fornecer. sim. E aí eu recebi essa força, né? Tanto do Ale e do José Ferreira ali, que foi fundamental. Realmente eu via cada palavra deles ali vindo do barco, cada gesto. Isso não tenha dúvida. Eu estava tão vulnerável, tão minado ali, que assim, sabe? E ali você entra você entra numa estafa, que aquele ali é uma escola de humildade, sabe? Uma escola de humildade pura, porque ali se restar algum tipo de petulância, arrogância, ali vai, pelo menos é o que eu penso, sabe? Vai por água abaixo, sabe? Porque ali você vê o seu nada, né? Você se depara assim com as suas
limitações, com as suas fraquezas, mas também com a sua força, né? Que assim, a força mental, a questão do poder da fé faz toda a diferença. Tá difícil? Continua. Tá difícil? Cada abraçada importa. Faz objetivos curtos. Ah, a princípio eu tinha objetivos mais longos. Pô, daqui 1 hora. Não. Vou pensar daqui 5 minutos. Vou pensar na próxima hidratação. Pô, cada abraçada, cada pernada, cada respiração. E segue. O importante é não parar. Desistir jamais. Que uma Né? hora a gente chega. Mas tua mente chegou a te boicotar ali, pensar em desistir em algum momento? Pensei. Pensei várias vezes. Eu até brinco, olha o nível de estafa, olha o nível de estresse e dificuldade. Eu olhava para o barco, porque houve algumas travessias que teve pane mecânica e a travessia acabou sendo abortada, né? Sério? Eu não soube dessa, não. Antes, teve aí uns 2 nadadores, acho que em setembro, tal, que eu olhava para o barco tão estafado, eu falei, nossa, meu Deus, bem que Quebra barco, quebra. que o barco podia quebrar, porque daí não tem jeito. Eu Não subo, é né? teu, né? Porque se depender de mim subir pelaquela escada, é negativo. Mas olha Nossa. o nível de estresse, né? Às vezes eu olhava para o José Ferreira, eu acho que ele estava lá passando mal e tal. Falava, nossa, bem que né, podia não ter jeito ali, tá passando mal, chamar eu para ir pro barco. Não, realmente foi difícil. E foi uma experiência assim também incrível, né? Que realmente muda. Porque até então eu entrei realmente no meu desconhecido, né? Até 8 horas eu sabia que era nadar. Foram 12 horas e 42. E tá certo, né? Exatamente foi o que você falou. As provas foram todas mais menos carga horária, né? Você sempre conseguiu nadar menos, então é exato, tem mais isso. 12 horas e 42 brigando assim com o meu eu, brigando com o meu físico, ali com a minha mente. E eu brinco, né? Segurando na barba do papai do céu, falando daqui eu não largo, que eu vou até o fim. E assim foi, e assim foi. Toda a ondulação, todo o vento da tarde, né, me atrapalhou muito ali. E realmente eu cheguei exaurido, cheguei, No olha, limite. e assim como a travessia do Estreito de Gibraltar, eu considero que foi minha Olimpíada, né? Minha Olimpíada pessoal. Agora a travessia do Leme ao Pontal foi meu canal da Mancha. E alguém quase já lançou hashtag aqui, tem que fazer agora um projeto Marcos Canal da Mancha, porque você tem todas as características de alguém que quer ir para o Canal da Mancha, não quer? Ah, é assim, não que eu penso seriamente nisso, mas eu não descarto essa possibilidade. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu gostaria de tentar sim. Gostaria Olha, de tentar. e eu já tenho conversado com muito ultramaratonista aqui, daqui a pouco vou fazer um joguinho aqui, porque eu sei que quem que vai querer ir ou não. Semana passada eu estava com duas Alessandras, né? A Alessandra Cima, que talvez você já conheça, que já fez, e uma Alessandra lá da Bahia, que eu falei, Alessandra, você vai, pelo que você está falando, o tanto de coisa que você fez, e você, ó, pelo teu histórico aí, e o jeito que você se identifica com as grandes distâncias, você é um sério candidato. Olha, ó, teu staff está concordando comigo. É uma bela jornada, né? Um belo desafio, em sentidos, né? Porque envolve muito tempo, tem a questão financeira, É, realmente é um grande projeto. Mas é assim, sabe, essa travessia do Leme ao Pontal me deu um significado diferente. De eu ter que estar 12 horas e 42 no mar, essa concepção mudou realmente. Porque hoje, por exemplo, se eu realmente colocasse como projeto o Canal da Mancha, eu já iria um pouco mais seguro. com Porque certeza. eu vi o pessoal falando de 10, 11 horas nadando, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu imaginava, ó, agora eu já estive lá, 12 horas e 42. E é uma média do que os brasileiros fazem no Canal da Mancha. Geralmente o pessoal faz 10, 11 horas, né? Mas é uma média aí, uma média geral até alta, né? Muita gente consegue fazer abaixo desse tempo. E as condições super extremas, você já deve ter ouvido também, igual eu. E a Alessandra Cima, inclusive, eu não lembro o tempo dela, mas os 36 quilômetros lá para ela viraram 60 quilômetros. Meu Deus. Ela ficou
Tipo assim, ela foi meio que na louca, ela estava contando lá, foi uma das primeiras que ela fez prova, mas terminou, mas terminou. Então, tem muita gente aí, igual você conversou com a Laviana, você sabe que agora tem muitos brasileiros para você conversar, né? Para também entender detalhes aí para o Canal da Mancha. Mas por hora, realmente, Ainda não. porque a esposa sabe, né? Quem está junto com a gente ali sabe que é um projeto realmente que demanda tempo, exige muita dedicação, muita disciplina e natação de longa distância. Qualquer treino é 3, 4 horas, 5 horas. Então, Aí. é bastante coisa. O Rodrigo tá falando, tá brincando aqui que ele que te ensinou a nadar na faculdade. Ah, companheiro de faculdade aí. Forte abraço, diga. Rodrigo Caroa Vieira. É, E só curiosidade, teu staff aqui, é Alexandre? Que é só, isso. ele é da onde de Minas? Você sabe que eu esqueci? Fala aí, Alexandre, porque eu estou morando em Minas também. É, e tem algum projeto assim agora, por ano que vem? Acho que esse ano você não nada mais nada tão longo, não, né? Não, vou nadar sim. Eu quero nadar a Represa do Pararanga aqui, tá? Nós temos a Represa do Pararanga que dá 26 quilômetros e já estou projetando dentro dos próximos dias nadar, Poxa tá? vida. É. Ah, legal, Ale. E o ano que vem tem alguma coisa aí que seja. Porque quem nada provas muito longas tem que planejar com antecedência, né? Tem alguma coisa que a gente já possa saber ou ainda não? Eu tenho o desejo de fazer a volta de Alcatrazes, né? Que é no litoral norte aqui de São Paulo, né? E existe uma competição, só que uma distância menor. Existe também Sim, o nado em forma de passeio, né, que a galera vai, sim, mas existe a possibilidade de fazer a nado em torno da ilha, que dá 15 sim. quilômetros. É. Então eu gostaria de participar desse desafio também. Tem o do. Como que é o nome? Do Ricardo. Não, Ricardo não. É, Gente, Ricardo? é o Ricardo Vieira e o Alô Spirit também tá com prova lá para março do ano que Sim, vem. isso mesmo. É, legal. Ó, É lindo, né? As imagens de lá, realmente água transparente. e ó, o troféuzinho aqui do Olê E Meu o Pontal. troféuzinho. Você conseguiu levantar a mão, Marcos? Tem que levantar quando chega, né? Foi difícil, foi difícil, mas tá aqui, ó. Que legal. Mas você não Aqui, enjoou, não, né? Foi só, deixou o enjoo só pro pessoal do bar. não, não, eu não, graças a Deus, você sabe que eu não tenho isso? Não, não tenho, não tenho nada disso, graças a Deus. Mas todo mundo fala que não, é muito bacana, né? A gente É. receber o troféu e o certificado é um carinho aí das organizações, acho que faz toda a diferença para a gente. E assim, em termos comparativos, né? Você já falou um pouco de cada uma delas, mas senador 30 e 37 é totalmente diferente, né, Marcos? Não, totalmente diferente. Diferente, duas experiências assim que muito bacana você ter também para orientar os teus alunos, né? Não, não tenha dúvida. Como eu falei e enfatizo novamente, essas provas é muito significativa porque é isso mesmo, tá? Eu fui para essas provas um Marcos e hoje sou outro Marcos. O Marcos mais maduro, no sentido pessoal, em especial profissional, de forma que eu consiga orientar melhor ainda as pessoas que querem alcançar seus objetivos esportivos. E eu encaro isso como missão. Assim como eu, graças a Deus, tenho buscado meus objetivos pessoais esportivos e graças a Deus tenho conquistado, eu quero ajudar pessoas a alcançar os seus. Isso independente de ser ultramaratona aquática, sabe? Aqui na minha região eu atendo muitas pessoas que querem fazer essa inserção em natação em águas abertas, de forma especial triatletas, e para mim realmente é uma honra, para mim é uma enorme satisfação e é a minha missão de levar o meu conhecimento e experiência para essas pessoas. E você tem já algum aluno que quer fazer o que já fez 14 bis, ou quer fazer? Você já tem aí algum ultra aí que você está treinando, que já se inspirou em você?
Bem, eu tenho aqui, quero até citar o seu Sli, que é realmente um modelo de dedicação, de amor, de perseverança, persistência ao esporte. O seu Sli é um senhor de 77 anos e ele tem vontade de partir para as ultramaratonas aquáticas. E Ó, a gente bacana. pensando, né, a gente precisa amadurecer o projeto, mas a princípio, quem sabe aí o ano que vem a gente vai para Manaus fazer o Amazon Challenge na distância de 16K. Aí tem um outro aluno também, né, um chamado Túlio, que já mostrou interesse em querer fazer a 14 bis. Que E legal. aí sempre que eu faço a represa a nado aqui de Tupararanga, sempre surge algum meio que interessado em fazer. Só que até agora eu torço para realmente ver essas pessoas se desafiando. Para mim vai ser uma enorme satisfação. Que legal. Ó, a Cássia aí, que eu também já fiz uma live para, se eu não me engano, são as meninas maravilhosas aí de Sorocaba, a Cássia e a Marim, também, ó, orgulho, ter orgulho, orgulho sempre. Ela te conhece aí também. O Ari Sim, Miranda é foi o cardume inteiro. Falar em Minas Gerais, já que o Ari voltou aqui, você sabe que agora também tem uns desafios bem bacanas lá em Uberlândia, né? No Tambaqui Open Waters lá, muito bacana. Lá tem 21K, tem 15. Para quem quiser aí se desafiar e é represa, né? É um bom começo também. exatamente. O Ale é de Juiz de Fora. É, ele respondeu aí, eu vi. Estou morando em Timóteo, Ale. Estou lá escondida no Vale do Aço. Não achei. Só achei piscina para nadar lá. Não tem mais. Eu morava no Rio até dezembro, o Marcos. Eu treinava ali na tua chegada. Eu treinava ali no Recreio. Olha, Minas Gerais é mais quente, né? Ah, mas Minas e Rio, não sei se tem muita diferença, não. Ah, talvez Rio fique um pouco mais fresquinho, né? De vez em quando, por causa do mar e tal, mas. Tá tudo quente. Hoje eu tô no frio, né? Tô no 10 graus aqui de Curitiba, porque aqui tava 30 antes de ontem e hoje já caiu. Mas a dificuldade é ter a proximidade do mar, né? Eu fiquei só treinando no mar muito tempo, agora voltando à piscina. Mas, igual alguém perguntou, acho que foi uma aluna no começo, né? A Andresa, da diferença aí. É, é legal, né, que você consiga ter essa possibilidade de levar os alunos para a represa também. E eu acho que também aí em São Paulo tem muitas provas, né? Tem vários litorais aí que você pode levar teus alunos de vez em quando para experimentar distâncias mais curtas, porque é realmente muito diferente. Mesmo que seja represa, mesmo que a represa você nade e veja a navegação, quando você entra no mar tem outras condições, né, Marcos? É exatamente isso. Nós temos aqui o privilégio de ter a Represa do Pararanga, que é próximo da gente, um importante manancial para nossa região. E é nessa represa que a gente faz nossos treinos, né? E as aulas presenciais geralmente acontecem aos sábados. Então a gente junta a galera ali, a gente já tem o nosso QG, né? O Pier São Francisco, tem uma estrutura ótima ali, e ali a gente fica Que para bacana. fazer os treinos acontecerem. E nossa represa aqui foi fundamental, né, para que eu treinasse essas longas distâncias, né, para poder me preparar para essas ultramaratonas aquáticas. E como que você fazia quando você fazia as longas distâncias na represa? Tinha alguém de caiaque do teu lado, de stand-up? Como que é? Sim, geralmente vai um amigo, um aluno no caiaque, né? E não, sem esse suporte eu não recomendo, tá? Segurança em primeiro lugar, sempre bem acompanhado, sempre bem sinalizado. Ali na represa existe o trânsito, né, de bastantes embarcações, jet ski, e ainda o pessoal não tem essa consciência, né, do nadador estar ali. Então, na verdade, assim, a recomendação que eu faço para os meus alunos, né, a questão de atenção, você tem que estar atento e estar sempre sinalizado e sempre acompanhado. Eu realmente não recomendo nadar sozinho, sempre com segurança. Sim, é uma das orientações, né, para quando a gente nada no mar também. E represa, normalmente as represas são para mais de uso, né? Igual você falou, tem jet ski, tem outros tipos de esporte junto e o nadador some, né? Se não tiver com alguém do lado e com a boia. Você nada com a boia de sinalização também, quando você vai treinar sozinho?
Não, não, porque geralmente eu vou nadar sozinho, tá o caiaque ali, eu geralmente não uso a boia de. Boia. Pelo fato de eu ter o caiaque ali, né? Aham. O caiaque ali fica mais tranquilo. Mas mesmo assim eu procuro sempre a margem, entendeu? Vou mais próximo da margem, evito muito. A nossa represa ali, a gente pega um braço, né, um canal, para acessar a via principal. E aí eu procuro nadar sempre próximo da margem, porque as embarcações passam geralmente no meio. E Meio. essa é a Tá. recomendação que eu passo, porque você está na margem, você escutando ali, você está atento, você vê a embarcação, fica mais fácil, se caso Sim. precisar. Agora eu quero saber o que que você ensinou pro Ale aí, ó. Que ele aprendeu com você a fazer resgate. Que situação que vocês passaram aí que você ensinou ele a fazer resgate? Na verdade, assim, o resgate que ele está se referindo é esse apoio, né? Ah, tá. Não é um resgate propriamente dito de uma situação Emergência. difícil, não é nada desse tipo. O que ele quer dizer é que esse resgate é mais o acompanhamento, como se comportar no acompanhamento ali, na questão da hidratação, na questão de navegação, entendeu? Na questão de orientação Eu passo muito essas informações. Olha, o cara do caiaque é a bússola. Então imagina eu nadar uma 14 bis que está preocupado com a navegação. Então, Entendi, entendi. dentro desse contexto, eu estou tentando formar aqui a galera, né? Dar essas explicações, entendeu? E, e, o- E, e desculpa. o Alexandre me acompanhou, né? Em 2017 nós tivemos o Campeonato Paulista de Ultramaratona Aquática, que o Igor realizou. Foram três etapas de 15 quilômetros e o Miranda me acompanhou em todas elas. Ah, que bacana. Mas o Miranda nada também? Ele é teu aluno? Ele é assim, ele é praticante de stand-up paddle, tá? A gente tem um movimento legal aqui na represa. E o Ale chegou a participar, eu acho, de uma, duas provas, aí teve algum perrengue ali, mas ele gosta, não tem essa constância na natação, mas é um cara envolvido realmente com o meio aquático. Ah, bacana, ó. E o outro aqui, ó, que tá te elogiando aqui, ó, o Gustavo Luz, falou que perdeu totalmente o receio de nadar em águas abertas graças a você. Ah, que bom, fico feliz, Gustavo. Gustavo também é um jovem promissor, jovem triatleta aqui da nossa região, já estivemos, participamos de provas juntos e eu reforço aqui, vai ser uma enorme satisfação ajudar a todos que estiverem no meu caminho. Quero realmente contar, que contem comigo. Minha missão é essa, é levar meu conhecimento e minha experiência para que as pessoas alcancem seus objetivos esportivos. E é bacana, assim, você ter falado, e pelo jeito o Gustavo é triatleta, né, que muitos triatletas te procuram, porque, bom, eu já tive minha fase aí de triatleta, e eu sei, mas eu vim da natação, né, então para mim sempre foi mais fácil a água. Mas acho que você deve pegar muitos triatletas, igual você falou, para iniciar, né, em águas abertas, e que bom que eles te procuram, porque é totalmente diferente, né, Marcos? Eles acham que vou falar eles de forma geral, porque eu tive muitos amigos que já me falaram isso, eu tive nesse meio, e eles meio que, natação é a parte mais curta, né? Não precisa, vou nadar pouquinho, mas ó, é lá que eles se ferram, né? Porque é a É, parte mais técnica, o resto tudo bem, você tem que ter uma técnica boa na corrida, no pedal, mas você está em terra firme. A natação do triatlo é sempre no mar, quase sempre, né? Tem as de represa e é totalmente diferente. não, exatamente isso, é isso que eu tento passar. Primeiramente, a água não é nosso ambiente natural. A gente Exatamente. pensa na corrida, o caminhar já é um exercício para correr, então é natural do ser humano. É, Pedalar, você está cansado, você consegue não pedalar, mas ir na água. Ali, quando é exatamente. pé, né? Quando você não sentiu o chão, como que você vai se comportar, né? Olha aí, E ó. E legal, ó, é exatamente isso que você está falando que o Gustavo botou o depoimento dele aqui, ó. Eu já nadava e achava que seria fácil nadar em águas abertas, mas sempre desafiador. não, é isso mesmo. E quando a gente se depara com essas situações e a gente consegue colaborar, é uma enorme satisfação, enorme, É. né? E o Ale falando aqui, ó, eu chamando o Alexandre de Ale, já virou íntimo aqui, ó, Ale. Nado desde menino, aprendi em Minas nadar em águas abertas, nadar em rio, que acho que é bem difícil também, né? Tudo que vem aí da natureza tem que realmente respeitar, não é
não, são situações diferentes. Olha, Marcos, da minha parte, super agradeço. Obrigada aí por você estar compartilhando suas experiências, tua história de vida aqui com a gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí para o Marcos, estamos abertos aqui, ou se não, passo aí para você dar o fechamento aí, como que fala? A tua mensagem final aí para todos os teus alunos e a galera que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir depois. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a vocês de forma especial, agradecer a todos que participaram dessa live. Como eu já dizia, é uma enorme satisfação levar o meu conhecimento, as minhas experiências para frente. Peço para as pessoas me seguirem lá no Instagram. Também tem um canal no YouTube, tá, que fala um pouco aí da minha trajetória esportiva. Tem alguns vídeos didáticos lá em relação à natação. E eu gostaria de deixar minha última mensagem aqui, que com determinação, com resiliência, com disciplina, com paixão, com muita vontade, persistência e acima de tudo, tá? Esse é o aspecto mais importante. Fé em Deus, fé em É, Cristo Jesus, tá? Porque o resto eu acredito que vai passar, mas é. isso, tá? Isso fica com fé em Deus, a gente supera qualquer obstáculo, qualquer desafio na nossa vida, seja no âmbito pessoal e em especial esportivo. Fica aqui a minha mensagem a todos, tá? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e meu muito obrigado. Obrigada, Marcos. Você está recebendo aí, ó, várias palminhas. Obrigado, pessoal, também que está agradecendo a live. E é isso que a gente procura trazer por aqui. E já ó, você é a segunda live, tem mais uma live essa semana. Talvez, Marcos, você queira ouvir também na sexta. A gente vai ainda falar de ultramaratona. Eu vou conversar com os 4 meninos de Niterói que fizeram a volta da Ilha Grande, nadaram 76 quilômetros. Você saiu dia 15, eles nadaram dia 14 e foi bem desafiador também, apesar de revezamento, eles conseguiram fechar lá 76K da Ilha Grande. Então vai ser nessa sexta, vai ser no YouTube Segue a Lê, igual que está aqui no Instagram. Tá bom? Então, para quem quiser saber um pouco mais também desses ultramaratonistas aí, segue a Lê, que na sexta tem mais, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, Marcos. A live De, fica gravada aqui. Depois eu também jogo lá no YouTube Segue a Lê. de nada, disponho, eu fico à disposição das pessoas que estão acompanhando essa live. Qualquer dúvida, é só me mandar um direct, messenger. Com certeza eu responderei com muita satisfação. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.